Record no Espírito Santo é TV Vitória. E TV Vitória é Record. Olá, meu povo do Espírito Santo, boa tarde para você que nos acompanha aqui pela nossa TV Vitória Record do Espírito Santo. Está no ar o Alerta Espírito Santo a partir de agora pela nossa TV Vitória. E a partir de agora com muita informação para a sua quarta-feira. Hoje, dia 25 de setembro, fica juntinho comigo aqui na TV Vitória, porque aqui a notícia não para na hora do seu almoço, na hora que você vai bater aquele rango. Olha só, gente, vamos começar com as notícias. Coloca para mim as imagens daquela troca de tiros, por favor. Porque teve troca de tiros em Planalto Serrano, deixou 3 feridos. 2 rapazes queriam vingar a morte do tio, é mole. Daqui a pouquinho todos os detalhes para você, aqui no Alerta Espírito Santo, para você que nos acompanha em todo o estado. E olha só, o cobrador de ônibus tem um carro roubado. Ele comprou o veículo, gente, há cerca de um mês e ficou agora apenas com o carnê das prestações. Não queima a cara não, hein? Já toda essa informação para você aqui no nosso Alerta Espírito Santo. E você já ouviu falar de gripe de papagaio? Pois é, gente, a doença considerada simples, né? Atinge mais de 15 milhões de brasileiros e representa a segunda maior causa de falta ao trabalho e também de aposentadoria por invalidez. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na nossa TV Vitória, a Record do Espírito Santo. E lembrando você que hoje é dia do nosso Alerta Saúde. Vamos falar sobre um tema muito importante para salvar vidas, mas que ainda é um tabu: a doação de órgãos. Você pode participar com a gente. Tá aqui, ó, os nossos canais de comunicação para você fazer as suas perguntas, tirar todas as suas dúvidas aqui no nosso Alerta Espírito Santo, no Alerta Saúde, que começa daqui a pouquinho para você, viu? E tem muito mais para você não perder nada, para você não ficar de fora. Se for sair de casa, sintonize 87.7 FM no seu rádio ou no seu telefone celular, que você continua acompanhando as principais notícias aqui do nosso estado. Vem pra cá, olha só, homem é feito refém. Pensa comigo, você está na sua casa acompanhando o Alerta Espírito Santo. Você está no seu carro, chega em casa para entrar depois do trabalho, depois de um dia corrido, e de repente tem um carro roubado. Foi isso que aconteceu com o homem, gente, lá na cidade de Vila Velha. A vítima foi rendida na garagem de casa. Fiquem alerta! Um cobrador de ônibus de 45 anos foi mais uma vítima de roubo. Ele disse que se preparava para guardar o carro na garagem da casa dele, aqui no bairro Covilândia, em Vila Velha, quando foi abordado por 4 bandidos armados e, detalhe, bem vestidos. Ele ficou como refém dos bandidos por aproximadamente meia hora e foi abandonado em um terreno baldio que fica no bairro Garoto, aqui no mesmo município. E um outro detalhe: a vítima tinha comprado o carro há nem um mês, não tinha nem 30 dias. Tinha pago nem a primeira prestação, dividiu em 36 vezes. E uma preocupação agora é que ele não tem seguro e tem medo de ficar no prejuízo. Resumindo, por causa de um vagabundo que não quer trabalhar, o cara agora vai ter que pagar um carro que ele não vai ter mais. A gente espera que a polícia consiga encontrar o carro desse senhor, porque é brincadeira, né? É de queimar, cara. A gente, olha só, imagina, você tá chegando na sua garagem depois de um dia intenso de trabalho, é mais ou menos esse modelo aí o carro, ó. É desse modelo aí o carro. Imagina, você tá, agora fica a prestação do cara pagar, né? Porque nem todo mundo tem dinheiro para pagar também o tal do seguro, né? Que é caro pra caramba. Mas aí fica aí a ver navios agora, por causa de um monte de vagabundo que tá na rua, querendo roubar e roubando o que não é dele. Sabe? Me queima a cara o negócio desse. Só faço o voto que consiga encontrar o carro. É desse modelo aí o carro, ó, que você viu agora. É desse modelo o carro. Vamos esperar. Eu quero trazer a notícia aqui de que esse carro foi encontrado. Ainda quero trazer essa notícia aqui no nosso Alerta Espírito Santo. Aí, ó, é desse modelo. Obrigado a minha equipe aí por ter separado a imagem, viu? Obrigado. Olha só, é desse modelo o carro, desse senhor. Se você vê esse carro por aí, tem um carro meio estranho aqui, parado, tá largado, tá aberto. Porque normalmente os caras roubam também para praticar alguns crimes e depois acaba deixando aí de lado, né? Nem sempre vai pro ferro velho, vende as peças aí, usam muitas das vezes para poder cometer crimes. Vem pra cá, gente, olha só. Ontem, uma loja de eletrodomésticos pegou fogo lá em Vila Velha.
Por sorte, graças a Deus, ninguém se feriu. Mas e se o local estivesse cheio de gente na hora? Não tenho dúvidas que seria um caos, né? E agora, para evitar, gente, que tragédias ocorram aqui no nosso estado, os bombeiros estão com uma série de novas normas para aumentar a segurança nas construções. Fiquem alerta! O fogo consumiu quase todos os eletrodomésticos da loja na Avenida Champagnat, centro de Vila Velha. Só a perícia vai apontar as causas do incêndio, mas para os bombeiros, a suspeita é de que houve um curto-circuito. O incêndio acontece no mesmo mês em que o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo inicia uma série de reformas nas normas técnicas de segurança. Algumas já foram definidas, como, por exemplo, os critérios para aprovação de materiais de acabamento em estabelecimentos comerciais. Os bombeiros vão ser mais exigentes para liberar alguns materiais. Aqueles que são inflamáveis, por exemplo, estão completamente proibidos. Outra mudança é com relação às rotas de fuga. Os ascensos para que as pessoas estejam em segurança em caso de incêndio devem ser melhorados. O objetivo é fazer com que a pessoa chegue o mais rápido possível de forma segura fora da edificação. Outra mudança começa a ser discutida em outubro e pretende aumentar a segurança nas instalações elétricas. Na maioria dos incêndios, o princípio sempre é gerado por curto-circuito. A rede elétrica é um dos nossos grandes problemas. Olha só, nesse nosso país, precisa acontecer uma tragédia para alguém levantar a busanfa da cadeira para fazer alguma coisa. É assim que funciona, né? É a certeza da impunidade, é a certeza que uma tragédia tem que acontecer para depois tomarem providência. Um exemplo disso que repercutiu no Brasil inteiro e no mundo todo foi o caso da Boate Kiss, lá, né, no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. E aí, o que aconteceu? Os caras foram presos? Os caras foram absolvidos? Que peta isso? Que peta isso? Né? Então, a gente tem que ficar atento, porque leis o nosso país tem pra caramba. Não precisa mais de leis. Tem lei pra caramba no nosso país. O detalhe é que as nossas leis, elas precisam ser cumpridas pelas nossas autoridades, pelos nossos políticos, e ninguém faz nada, tá? Essa loja aí, graças a Deus, não tinha ninguém. Não tinha ninguém na loja, né? Não tinha ninguém lá trabalhando, não tinha nenhum cliente lá. Mas e se tivesse? Né? E se tivesse? É preciso prevenir para depois não remediar, para a coisa não ficar pior. E olha só, gente, homens trocam tiro no meio da rua, aconteceu em Planalto Serrano, na Serra. Foi um verdadeiro faroeste com bala em tudo que é direção. 3 pessoas que estavam armadas acabaram no hospital. Fiquem alerta! Foram tantos tiros que, olha só, um deles atingiu até o relógio de energia elétrica desta casa, aqui no Bloco B de Planalto Serrano, na Serra. 2 primos estavam em uma motocicleta e vieram aqui, segundo a polícia, vingar a morte de um tio ocorrida no começo deste mês. Um rapaz que estava na rua teria revidado e baleado os 2 homens. Este mesmo rapaz também foi baleado. Os 3 foram autuados por tentativa de homicídio e levados para o Hospital Jaime dos Santos Neves, em Laranjeiras, também aqui na Serra. E olha só, a informação não para você aqui no Alerta Espírito Santo. Eu vou agora lá para a redação integrada de jornalismo, onde está o Fernando Folia, porque coladinho com o Camargão tem o balanço geral. Alô, Folia, boa tarde. Muito boa tarde a você, Douglas Camargo. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. E a notícia é oficial. E de primeira agora, no nosso Alerta Espírito Santo, foram encontrados os corpos dos 2 adolescentes que se afogaram, lamentavelmente, na tarde de segunda-feira, nas águas do Rio Doce, em Colatina. Mike Halls, de 15 anos, e Marcos Vinícius, de 16 anos. Eles, na segunda-feira, quando se afogaram, os pescadores lá do Rio Doce, em Colatina, viram os corpos serem arrastados. Nas últimas 24, 48 horas, Lucas, foi um sofrimento, um drama para as famílias. Então, até ontem à noite, agora pela manhã, as pessoas estavam desesperadas. Agora já estamos confirmando oficialmente com o nosso jornalismo Verdade da TV Vitória Record e os corpos dos 2 adolescentes, Mike Halls e Marcos Vinícius, foram encontrados. E aí eu confirmo para você mais detalhes de toda a apuração daqui a pouquinho no Balanço Geral, 12:30, depois de você, Camargão. Tá certo, obrigado, Fernando Folia, bom trabalho para você, meu amigo. Olha só, você de casa, você que está aí acompanhando o nosso Alerta Espírito Santo, você já ouviu falar de bico de papagaio? O que é isso?
Bico de papagaio, é verdade, gente. Olha, vou falar sério agora para fazer esse alerta de saúde para você de casa, porque essa, gente, é uma doença considerada simples, mas preste atenção, mas que atinge mais de 15 milhões de brasileiros e representa a segunda maior causa de falta ao trabalho e também de aposentadoria por invalidez. Apesar de não ter cura, gente, alguns hábitos ajudam a amenizar as dores provocadas pela doença. Fiquem alerta, hein? Dona Luzia descobriu o bico de papagaio há 8 anos, depois de uma forte crise de dor. Desde então, a faxineira adotou uma rotina mais leve de trabalho. Aí adormece meu braço e dói muito o ombro. Aí eu tomo sempre um anti-inflamatório, um remédio que tem, até o médico passou para mim, um relaxante também. A doença de Dona Luzia atinge 65% dos brasileiros com mais de 60 anos. São mais de 15 milhões de pessoas. A osteoartrite, nome técnico do bico de papagaio, é uma inflamação causada pelo desgaste das cartilagens da coluna. A doença é altamente incapacitante. Representa a segunda maior causa de faltas ao trabalho e aposentadoria por invalidez. Os anti-inflamatórios ajudam nos momentos de crise, mas o tratamento que pode diminuir o problema é a fisioterapia. As sessões ajudam a melhorar a postura. A fisioterapia ela vem, sim, para ajudar nessa patologia, porque ela vai dar qualidade de vida e não vai deixar essas dores e esse comprometimento, inclusive motor, acontecer. Rose descobriu o bico de papagaio 5 anos atrás, quando perdeu parte dos movimentos da mão esquerda. Até hoje, algumas atividades estão comprometidas. O fato de passar a mão no cabelo. Passa a mão no cabelo com certa dificuldade, você viu? No caso dela, a doença não evoluiu mais, graças ao tratamento. Eu sinto, sim, uma diferençazinha, assim. Uma melhora, um conforto, vamos dizer, né? Tem que fazer fisioterapia, qualidade de vida mesmo. E olha só, nós vamos continuar falando de saúde aqui no programa, mas agora sobre doação de órgão. É o nosso Alerta Saúde. Bem, hoje a nossa convidada é a Rosemary, ela que é coordenadora da Central de Captação de Órgãos aqui do Estado do Espírito Santo. Tudo bem, Rosemary? Boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada. Antes da gente começar a fazer as perguntas dos nossos telespectadores, você já pode ir enviando para a gente aqui através do nosso Facebook e também através do nosso e-mail. Antes da gente começar falando sobre esse assunto, vamos acompanhar agora uma reportagem em que mostram, né, que os números são feitos, né, de sofrimento, não é verdade? Afinal de contas, cerca de 1.000 pessoas estão na fila por um transplante de órgão aqui no estado do Espírito Santo. Este ano, gente, foram feitos 232 transplantes, número que ainda está longe do necessário para acabar com a fila de espera. Vamos ver. Quem vê Fátima esbanjando saúde hoje não sabe o drama que ela passou. Há 8 anos, a psicóloga descobriu que tinha contraído hepatite C por conta de uma transfusão de sangue feita em 1981. O caso era grave, a doença já havia evoluído e Fátima precisava de um transplante de fígado. Ficou quase 3 anos na fila à espera de um órgão, até que finalmente conseguiu um doador. Eu fui chamada 2 vezes e depois, assim, infelizmente, né, porque eles fazem todo o processo para ver se o fígado é para você ou não, né? Se eles têm esse controle, né? E 2 vezes foi um alarme falso. Mas eu coloquei nas mãos de Deus. Falei para Deus, se for para mim, que dê certo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, os transplantes mais realizados em 2013 foram córneas, rins e medula óssea. Para que o transplante seja feito, o processo tem que ser rápido. Os órgãos são transportados em caixas térmicas como esta. Uma equipe é toda preparada para os procedimentos, que poderiam ser bem maiores se não houvesse tanta negativa das famílias. A sociedade ainda tem um tabu com a doação de órgãos. Quando ainda era registrado em documentos, as pessoas tinham medo, né, de morrerem, de serem mortas para a doação. Mas isso é uma lenda, não existe. A única forma de ser um doador é quando tem a morte encefálica decretada. Só quem aguardou tanto tempo, não apenas por um órgão, mas por uma nova vida, sabe o quanto é angustiante a demora.
e espera que as famílias possam ter mais conscientização no que diz respeito à doação de órgãos. Você, fazendo uma doação, você salva muitas vidas, no mínimo 8 vidas. O ato de doar, né, os teus órgãos é um ato de amor. Aí, parabéns ao Bruno Miceli, muito obrigado pela reportagem, ficou excelente. Agora, Rosemary, a gente viu aí no caso dessa senhora, né, 3 anos aguardando por um transplante. Ele na perda do seu ente querido, ele tem que tomar uma decisão. Para me tornar um doador de órgãos, é só você ajudar a sua família, né? Hoje, o paciente que está com morte encefálica, decretado no hospital, como a Lauren falou, né, é oferecida a oportunidade da família estar na doação, e se a pessoa já manifestou em vida que é um doador, a família fica muito mais segura de tomar a decisão pelo seu ente querido. Né? Agora, aqui no Facebook, o Roberto Marques, nosso telespectador, muito obrigado pela pergunta, está querendo saber o seguinte: pela carteira de identidade, é possível se identificar como doador? Ele pode até se identificar, mas essa lei ela foi revogada, ela não vale mais. O que vale mesmo é você manifestar em vida para a sua família, e que na hora do momento da eventualidade, a sua família, parentes até 2º grau, que vão fazer a autorização por escrito da doação desses órgãos. Olha só, o Arley Soares está perguntando aqui no nosso Facebook se os órgãos doados no Espírito Santo são repassados para as pessoas somente aqui do estado. Não, é assim. Existe uma lista única nacional e uma lista estadual, né? Primeiro, o órgão doado aqui no Espírito Santo, ele é ofertado para os pacientes que são compatíveis aqui no estado. Se por acaso acontecer de não ter nenhum paciente compatível, ou os que estão na lista não estiverem bem clinicamente para poder receber, a gente oferta para uma central nacional que fica em Brasília, e ela roda um ranking nacional e vai ofertando para os estados de acordo com a ordem dos pacientes que saiu no ranking. Ok, nós temos umas imagens aí que a nossa produção separou. Coloca para a gente aí, por favor, para a gente poder acompanhar. Por gentileza, tem as imagens aí já? Ah, tá aqui, olha só. Ou seja, né, são os órgãos que podem ser doados. Todo tipo de órgão pode ser doado? Todos podem ser doados, mas aqui no estado a gente faz transplante de coração, fígado, rins e córnea e pâncreas. E pâncreas, né? Então a gente faz esse tipo de transplante aqui. Os tipos de transplante que nós não fazemos, nós preparamos os pacientes para poder fazer o transplante por meio do tratamento fora de domicílio, que é custeadas as ações de hospedagem diária do paciente e de um acompanhante para fazer esse acompanhamento fora. Tá certo. Olha só, o Orlando de Taboazeiro está querendo saber, mandou para a gente aqui a pergunta: quais os requisitos para um falecido ser considerado doador? Você já falou, né, no comecinho algumas características, mas explica para a gente de novo. O paciente ele é internado com traumatismo craniano grave, onde a equipe médica faz exames clínicos e um exame complementar para fazer o diagnóstico da morte do cérebro. Depois que é decretada essa morte do cérebro, a família é informada, né, desde o início do acompanhamento, da suspeita, e quando foi feito o diagnóstico, a partir daí o hospital informa que o paciente está com o cérebro morto e oferece a oportunidade de doação. Se a família optar em doar, a gente colhe o sangue do paciente, faz os exames laboratoriais, e a partir daí a gente define se o paciente não tem nenhuma doença infecto-contagiosa para passar para quem vai receber. Então a gente analisa o prontuário, as prescrições, os exames laboratoriais, a história da internação daquele paciente. Para quem está recebendo esses órgãos tem uma segurança de que aquele órgão é um órgão de qualidade. Agora, a falta, né, de órgãos para serem transplantados nas pessoas, né, essa falta é justamente porque a família ainda não se sente à vontade em doar os órgãos. O maior índice nosso aqui no estado é a questão da negativa familiar mesmo, que está em torno de 60%. Tudo isso. Então a gente tem até a ajuda dos meios de comunicação e da oportunidade que vocês dão para a gente de estar divulgando mais um pouco sobre o assunto, mas às vezes acontece também de ocorrer a não doação por uma contraindicação médica, né? Um paciente que está com uma infecção muito grave, com aquelas bactérias multiresistentes,
ou o paciente tem uma doença transmissível pelo sangue, né, um HIV, uma tuberculose em atividade. Então, existem algumas contraindicações absolutas, né, além da questão da negativa familiar também. Olha só, a Bárbara Gasparini está perguntando para a gente aqui o seguinte: se quem faleceu de câncer pode doar dos órgãos? Depende do local desse câncer e depende se ele não é um câncer metastático, aquele que espalha por todo o corpo, né? Então, toda vez que um paciente tem um câncer, vamos supor, no cérebro, a gente pede o laudo desse exame do anátomo patológico para ver se é um câncer que não é metastático. Então, depende dos tipos de câncer. Tá certo. Aqui, ó, mais uma pergunta aqui, peraí. A Tatiane Ferreira, que está acompanhando a gente aqui no Alerta Espírito Santo, está querendo saber o seguinte: eu só passo, somente a minha família, então, pode decidir se vai doar o meu órgão ou não? Porque ela está dizendo aqui que ela pode falar que quer doar e a família não querer doar. É uma situação complicada. Não pode deixar nada na documentação, hoje nada mais, só a família mesmo. Não, você pode, de repente, até procurar um cartório para se instruir com o juiz, para ver se tem algum documento legal que ele pode expedir, deixando com alguém responsável por você. Mas no momento do diagnóstico da morte cefálica, a gente vai chamar os familiares responsáveis legalmente por aquela pessoa para conversar e decidir pela doação e assinar um documento. Ô, Rosemary, quem quiser saber mais detalhes sobre esse assunto, pode procurar vocês aonde? Pode procurar. A gente fica na Central de Captação de Órgãos, fica dentro do Hospital da Polícia Militar, no HPM, na Bento Ferreira, ou no site da Secretaria Estadual de Saúde, www.saude.es.gov.br, tem um link da Central de Captação, ou no telefone 3235-1028, que funciona 24 horas. Lá vai ter todos os detalhes, Todos os detalhes pelo telefone ou ir lá pessoalmente também. Então, tá bom, Rosemary, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Volte sempre, a gente espera que esse nosso bate-papo tenha conseguido incentivar as pessoas a abrirem um pouco mais a cabeça sobre esse assunto, que é muito importante. Pode falar, claro. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para divulgar a caminhada que a gente vai fazer de sensibilização domingo, a concentração 8 horas no Pier de Iemanjá, com percurso até Adalberto Simonade. É só ir e participar. Só ir participar, aí pega um kit de uma camisa e uma viseira, levando 2 quilos de alimento ou uma lata de leite em pó. Tá certo, Rosemary. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. A gente agradece. Olha só, minha gente, vamos agora com o alerta da hora certa para você. Que oração, hein? Meu Deus do céu, meio-dia e 22. É o alerta da hora certa para você que nos acompanha aqui no Alerta Espírito Santo. Quero te convidar para você continuar ligado com a gente através dos nossos canais de comunicação. Nós temos o Facebook, tem também o e-mail do Alerta Espírito Santo e o meu telefone. Liga para mim, vai. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem tá ligadinho com o Camargão, junto comigo aqui na TV Vitória. Alô, Alisson Augusto, Eduardo DJ, o Fabinho, o Jojo e a Maiara. Todos lá de Jardim Marilândia. Beijo pra vocês, viu? Tem também os aniversariantes de hoje. Jaqueline Coutinho, de Morrinho Cariacica, parabéns! Recebendo os parabéns da irmã Elisete, tá? O Bruno Curicica, ele é lá de Feu Rosa, na Serra, tá completando hoje 15 aninhos, tá debutando, garoto! Vai comer bolo, hein? Alô, Pamela Gomes, de Cariacica, parabéns, Pamela! Kevin, de Porto Novo, Cariacica, fazendo 5 aninhos hoje, que legal! Felicidades! Isadora de Jacaraípe, aniversariando também, a Raquel Langa, de Vitória, e a Rosana Simões, da Record, lá em São Paulo, parabéns! Completando mais um ano de vida a todos os aniversariantes. Ó, pode convidar que eu vou na festa, hein? Ah, boca livre é com o Camargão mesmo. O negócio é o seguinte, vamos agora dar um giro no trânsito aqui para a Grande Vitória. Coloca as imagens para ver se você tá vendo aí a segunda ponte, hein? O trânsito fluindo na maior tranquilidade ali na segunda ponte. E olha só, minha gente, eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto. Na sequência, você vai ver ações para diminuir o número de acidentes. Hoje é o Dia Nacional de Trânsito. E tem mais, hein? Muito mais para você. Aqui, ó. Fecha lá, Ramon. No Alerta Espírito Santo, que volta já.